Deus abençoe você e toda a sua linda e formosa família. Vamos iniciar esse estudo orando. Espírito Santo de Deus, invocamos ao Senhor. Por favor, abre os nossos olhos, ouvidos, aumenta o nosso discernimento espiritual e o nosso entendimento espiritual. Queremos compreender as maravilhas da tua lei para obedecê-la integralmente. Visita cada pessoa aqui representada, Senhor. Oramos uns pelos outros, estamos ajudando uns aos outros a carregar o fardo. Visita aquela família que está passando por um momento de dificuldade financeira. Visita aquela família que está passando por um momento de dificuldade na saúde. Pelaquela família que está passando por problemas em relacionamento e problemas que está deixando as pessoas apreensivas, ansiosas, aflitas. Senhor, visita trazendo a cura, a salvação, a solução, iluminação, trazendo perseverança. Um novo dia raiou, as misericórdias do Senhor são o motivo que não somos extinguidos. O Senhor é aquele que se manifesta a favor do teu povo quando invocado. Nós estamos aqui invocando o teu nome, Jesus. Ser o nosso general de guerra, vai adiante de nós, destruindo e desbaratinando os exércitos que faziam oposição contra nós. Senhor, nos ajuda a sermos espertos, atentos às armadilhas do inimigo, a vencermos todas as astutas ciladas de Mamon. Deus, em nome de Jesus, nos reveste com a armadura completa de Deus e também cobre a cada um aqui com o sangue de Jesus. Visita o nosso DNA, visita o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, o nosso corpo emocional, trazendo para nós o que há de melhor do teu reino. Aleluia, amém. Nesse quarto estudo, nós precisamos agir com verdade. O estudo é intitulado Quanto é suficiente finalmente para que você viva? Você sabe, você consegue responder essa pergunta? Quanto é suficiente para você e a sua família viver com dignidade? A palavra desse estudo está no Salmo 25, versículo 12 e 13. O Senhor ensinará pessoalmente o caminho certo ao homem que obedece a Ele. Tal homem viverá cercado pelas bênçãos do Senhor e a sua família possuirá a terra. E também em João, capítulo 4, versículo 23 e 24. É chegado a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A única maneira que nós, os filhos de Deus, vamos ter de viver uma vida plena, uma vida abundante, é viver uma vida em espírito e em verdade. É viver uma vida consciente que Deus está conosco aonde quer que estejamos. Deus está conosco na nossa casa, quando estamos na sala, quando estamos na cozinha, quando estamos no banheiro, quando estamos fazendo o número 1, quando estamos fazendo o número 2, quando estamos tomando banho, quando estamos acessando aqueles pensamentos horripilantes que até nós temos vergonha de proferir em voz audível. Deus está conosco e conhece o nosso melhor e o nosso pior. Deus está trazendo à tona aquilo que nós precisamos trabalhar, aquilo que precisamos nos desbroçar, estudar, separar, nos corrigir e caminhar. O primeiro versículo diz que Deus ensina ao caminho certo aquele que obedece a Ele. Deus não vai ensinar todas as coisas a todos os seus filhos. Existem muitos filhos de Deus que são rebeldes. Outros filhos de Deus estão andando na ignorância. Depois que o Espírito de Deus me apresentou o dízimo, eu achava que eu já estava cumprindo tudo. Eu achava que eu estava melhor do que um monte dos outros filhos. Por mim mesma, eu já preenchia todos os meses a quantia que era para entregar na casa do tesouro. Depois de alguns meses, ficou cada vez mais fácil entregar o que era de Deus. A guerra dentro de mim foi cessando, a confiança começou a aumentar, a ponto que
A confiança que era para estar em Deus passou a estar no ato de dizimar. E aquilo me fez emburrecer. Aquilo me fez não estudar a palavra, não entender que havia mais da parte de Deus para as nossas finanças pessoais. E Deus interveio. Deus derrubou a casa. Deus derrubou aquele mundo que eu estava vivendo para chamar a minha atenção. Quando eu estava muito quebrantada, muito mal, não havia respostas para o que eu estava passando. Eu orava, buscava a Deus, entrava no propósito, saía de outro propósito, entrava no jejum, saía de outro jejum, guerreava, batalhava e não encontrava a resposta. Eu fiz um curso, no final do curso tinha uma mesa vendendo alguns livros. Desses livros, eu comprei 2 livros que falavam sobre finanças. Por quê? Porque eram os problemas que eu estava passando. Ao ler esses livros, eu comecei então a compreender que até aquele momento eu tinha acessado a primeira porção do que Deus tinha para ensinar. Eu estava acessando os dízimos e eu já estava acessando ele com a atitude errada. As mãos estavam sujas de orgulho. Eu pude me arrepender diante de Deus, pedir perdão pelo orgulho, pela soberba que o meu coração estava e começar a entender que Deus se importava não apenas com aqueles 10% que eu devolvia para ele, mas com os outros 90% que ficava na minha mão, que eu entendia até aquele momento que era meu para usar de qualquer maneira, da maneira que eu achasse melhor. Ao chegar nesta parte do livro que eu estou trazendo aqui para vocês, eu comecei a perceber que nós precisamos ser responsáveis pelos esses outros 90%. Para ser um CEO financeiro de Deus, para Deus confiar a nós mais e mais, nós precisamos ter um limite. Existe dentro de nós uma ânsia por querer mais. Se hoje nós tivermos o nosso salário dobrado, rapidamente o nosso eu interior vai encontrar como utilizar esse valor que veio a mais para trazer mais conforto para a nossa carne, para trazer mais prazer. A nossa carne gosta de conforto, a nossa carne gosta de prazer, a nossa carne gosta de viver bem. E tem algum problema nisso? Tem, quando nós não temos limite. Tudo na vida que nós não temos limite vai nos trazer um problema. Quando nós não limitamos a quantidade de alimento que ingerimos, começaremos a inchar, começaremos a aumentar de tamanho, começaremos a ficar pesados, atrairemos para a nossa saúde inúmeros problemas, inúmeras sequelas. Quando não temos um limite para o que fazer com as finanças, acontece o mesmo. Ainda que Deus aumente o nosso rendimento em 10 vezes, rapidamente nós vamos mudar de padrão de vida, rapidamente nós vamos utilizar tudo que chega nas nossas mãos, a não ser que estejamos respondendo à pergunta quanto é suficiente. Nós precisamos fazer uma análise verdadeira, olhar para dentro de nós, olhar para a nossa família, olhar para as nossas necessidades, para as nossas obrigações e em oração começar a pontuar quanto é suficiente para cada área, quanto é suficiente para a alimentação, quanto é suficiente para a diversão, quanto é suficiente para a área de saúde, quanto é suficiente para o transporte. O mercado, ele é manipulado por mamon. Sempre vão ter novos produtos, sempre vão ter lançamentos, sempre vai ter um carro mais novo, sempre vai ter uma moradia melhor, sempre vai ter algo mais moderno para trazer para dentro de casa, sempre vai ter um bairro mais chique surgindo, sempre vai ter um novo restaurante, sempre vai ter uma nova viagem, sempre vai ter um colégio melhor para botar os nossos filhos. Nós precisamos ter a resposta da parte de Deus junto conosco, junto com os que vivem conosco. Quanto é suficiente para cada uma dessas áreas e passar a trava, entendendo que o que Deus provisionar a mais do que aquilo que é suficiente, Deus tem um motivo. E quando nós entendemos que Deus tem um motivo, nós precisamos perguntar a Ele qual é o motivo, já que foi Ele que fez a provisão chegar nas nossas mãos. A única forma de compreendermos que Deus está mandando a mais é quando nós fechamos o nosso ciclo do quanto é suficiente para cada uma das áreas que envolve a nossa família.
Quando nós sabemos o que é suficiente e Deus manda o que é suficiente para nós e uma porção extra, nós vamos recorrer a Ele, vamos perguntar o que o Senhor quer fazer com a porção extra que o Senhor confiou à nossa administração. Aonde é para entregarmos, o que é para fazermos, qual é a pessoa para ajudarmos, qual é a instituição que é para fazermos a doação. Quando não estamos atentos a isso, quando não estamos trabalhando dessa forma, Deus vai ficar impossibilitado de continuar o trabalho nas nossas vidas. Um CEO financeiro, que é o que nós estamos candidatos a sermos para o reino de Deus, ele precisa ter o balanço da sua vida fechado. Ele precisa fazer uma análise minuciosa. E como eu lhe convido a fazer essa análise? Da forma mais simples que o autor do livro trouxe para mim, eu fiz, funcionou e já instruir inúmeras pessoas a fazer o mesmo. Você precisa andar com a cadernetinha preta junto com você. Todos os dias você precisa anotar tudo que você usa, tudo que sai da sua conta, tudo que você passa Pix, todo o dinheiro que você usa para pagar um estacionamento, para comprar um lanche, você precisa anotar o que usou e o motivo por que usou. Comprei um lanche porque estava com vontade. Paguei o estacionamento porque fui fazer compras no setor que o estacionamento era impossível. Você vai precisar escrever os porquês do que você usou aquelas finanças. Você vai fazer isso seguido por 3 meses. E em paralelo a escrever nessa cadernetinha, eu lhe convido a utilizar uma planilha na qual você já separa de acordo com a utilização. Se é para transporte, tudo em relação ao carro, ao conserto do carro, a manutenção do carro, a gasolina do carro, ao estacionamento do carro, está naquele setor da planilha de transporte. Se é em relação à educação, compra de livros, compra de fardamento, pagamento de cursos entra em educação. Se é em relação à saúde, plano de saúde, remédios, consultas extras entram na planilha no setor de saúde. E na cadernetinha o motivo. Paguei tal consulta particular. Porque, aí você vai justificar. Você tem plano de saúde, mesmo assim está pagando um médico particular. Porque a doença era gravíssima e eu precisava de uma segunda, uma terceira, uma quarta opinião. E o médico melhor da minha cidade era um médico particular. Está mais do que justificado esse gasto. Porque era o médico da minha amiga, ela disse que era muito bom e eu resolvi ir para ele. Gente, você tem um plano de saúde que tem vários médicos que atendem dentro do seu plano. Você utilizar o seu dinheiro para ir no médico porque é o médico da sua amiga, vai fazer você própria refletir na hora que está anotando na sua cadernetinha. Para fecharmos o nosso ciclo, nós precisamos agir em verdade. Nós vamos começar a observar aqueles gastos que fazemos por impulso. Comprei tal e tal coisa porque eu estava com raiva do marido. Comprei tal e tal coisa porque eu estava frustrada. Você vai começar a observar aonde o seu dinheiro lhe conduzia para você começar a ter gerência, poder e controle e dizer não mais. Não mais, mas a única forma de você ter controle é depois que você fizer por 3 meses e observar como você era dirigido pelo uso do dinheiro, como você se deixava manipular pelas suas amizades, como você fazia as coisas porque estava na moda, porque tinha visto um anúncio. A área de alimentação é a alimentação, aquilo que você compra para dentro de casa para fornecer a alimentação de todo mundo. Não é pedir comida no iFood. Pedir comida no iFood entra em diversão. O percentual de dinheiro que nós usamos em diversão é quando nós temos esse dinheiro sobrando. Para diversão entra cinema, para diversão entra iFood, para diversão entra um passeio, a gasolina do passeio. Se naquele passeio pegou uma via pedagiada e precisou pagar o pedágio, aquilo entra em diversão. Então, quando nós começamos a planejar todos os nossos gastos pessoais, nós começamos a observar para onde a nossa vida tem ido, aonde nós temos colocado a nossa prioridade. É muito importante conseguir envolver toda a família. É claro que para as crianças, os pais podem escolher o que é prioridade da família. Entre o casal, precisa escolher e selecionar o que é prioridade. Nesse momento de escolher as prioridades, nós vamos nos confrontar muitas vezes
com os nossos egoísmos. Eu acho que a prioridade é o que eu penso. O meu marido, ele pode achar que a prioridade é o carro, que a prioridade é o valor do futebol, que a prioridade é a saída do happy hour com os amigos. E eu vou botar que a prioridade é o chá da tarde com as amigas, a prioridade é a ida ao congresso feminino. E nós dois juntos vamos ter que entrar em acordo. É quando nós começamos a entrar nos acordos que a coisa começa a fluir. Então, eu quero lhe dizer que o plano de você planilhar as despesas da família funciona para quando você está fazendo sozinho, funciona para quando você está fazendo em casal. Para a pessoa que é um casal e o marido não quer fazer, funciona também. Este foi o meu caso. O meu marido, ele não tinha paciência de planilhar, mas quando ele soube que eu estava anotando todos os gastos, todas as despesas, ele resolveu me ajudar e ele construiu a planilha. Ele não tem a paciência de botar os dados na planilha, mas ele é muito bom em elaborar os modelos da planilha. Uma outra coisa que eu indico a você fazer: não pague mais nada sem solicitar um recibo ou uma nota fiscal. Guarde todos os recibos e toda nota fiscais, porque aquilo lhe ajuda no final do dia a colocar a despesa na planilha. Não acumule. No máximo, acumule 2 dias, 3 dias. Mais do que isso, você vai começar a se perder. Quando você tiver com muita prática, você pode parar uma vez por semana para planilhar tudo. Mas deixe para parar uma vez por semana quando você tiver com muita prática. Você que está começando agora, acompanhe as suas despesas todos os dias. E para você que já é muito boa, que já trabalha com orçamento, que já trabalha com planilha, agora vou fechar esse ensino lhe explicando o que você vai fazer. Todos que depois de 3 meses está lá tudo planilhado e tudo separado por categoria, nós vamos ter o total ao longo dos 3 meses. Nós já temos uma média de quanto é necessário para a saúde, de quanto é necessário para a educação, de quanto é necessário para o transporte, quanto é necessário para a vestimenta. E pode ter algum item que eu não estou falando aqui, mas que na sua família isso é necessário para que vocês vivam. Quando nós temos o nosso total, nós vamos com ele para Deus e nós vamos orar. Alguns de nós aqui podem ter passado uma vida de privação, então nós podemos ser aquelas pessoas bem avarentas na hora de definir o valor total. Nós vamos orar e em verdade e em espírito nós vamos perguntar a Deus: para essa categoria, esse total está bom, está razoável? Está excessivo? Nós vamos perguntar a Deus: para esta categoria, esse valor total está correto, Deus? Esse valor está baixo demais? Esse valor está alto demais? E nós vamos ter sensibilidade de ouvir essa resposta da parte de Deus. Alguns de nós podem estar experimentando a culpa por ter gastado desenfreadamente. Deus não está aqui para castigar nenhum de nós. Deus está aqui para nos corrigir, para nos ajudar a entrar no prumo, para entrar no caminho, o qual Ele próprio está traçando para nós, para as nossas famílias. Nós vamos ter os totais de saídas, nós vamos ter também planilhado os totais das entradas. Temos salário, temos renda extra, ganhamos presente, temos as entradas. Vemos quanto está saindo. É equivalente à nossa entrada? Não, está saindo mais do que está entrando. Então precisamos sentar, orar, pedir orientação a Deus para diminuir esses gastos e fazer eles caberem dentro do que está entrando. Quando estamos fazendo isso em oração com Deus, podemos pedir a Deus, sim, que aumente a nossa renda. Mas Deus também quer ver o nosso esforço para diminuir os gastos que estão sendo excedentes e que são desnecessários. Nesse percurso de olhar os nossos gastos, olhar as nossas entradas, tem aqueles pontos que são pontos de desejos. Todos nós temos pontos de desejos. A minha sugestão é que você mantenha listas. Lista da sua, o que é obrigação, lista do que é compromisso e a lista do que são desejos. Os seus desejos, os desejos dos cônjuges, o desejo dos filhos. Essas listas, nós apresentamos ela a Deus. Muitas vezes, apesar do orçamento estar ainda desbalanceado, Deus encontra maneiras
de fazendo com que os nossos desejos aconteçam enquanto nós estamos trabalhando nesse ajuste. Quando eu comecei a fazer esse ajuste na minha casa, eu quero compartilhar com vocês que nós estávamos com um problema sério. As nossas despesas estavam bem maior do que a nossa entrada, porque o nosso negócio tinha entrado em falência, estava com mais de 10 processos judiciais contra nós, e eu tinha muitas despesas para colocar diante de oração. E eu comecei a fazer isso com muito tremor e temor. Como vai dar certo? Como eu só tinha muitas perguntas. Eu não tinha uma pessoa que tivesse me dizendo, faça, vai dar certo, prossiga, faça a sua parte. Mas eu tinha o Espírito de Deus que não me deixou desistir. À medida que eu fui vendo dessas despesas, o que era desnecessário, fui tirando, fui dizendo não, fui aprendendo o que eram as prioridades da família, aprendendo a entender qual era o momento que a prioridade era as crianças, qual era o momento que a prioridade era o marido, qual era o momento que a prioridade era a minha pessoa. Coisas que antes o dinheiro era utilizado para pagar, eu também pude aprender. Eu pude aprender a fazer o meu cabelo para não deixar mais dinheiro no cabeleireiro. Eu pude aprender a fazer as minhas unhas para também estar sempre como eu queria estar, mas sem estar utilizando da renda da família. E estar sempre perguntando a Deus, esse valor está adequado para a nossa família, para a nossa realidade, para a nossa renda? Esse valor está baixo? Esse valor está alto demais? E entendendo com Deus como fazer. Tinham pontos que eram bem sensíveis. Eu lembro bem de um desses pontos. Naquela época, a conta de telefonia celular era um absurdo de cara. E o meu marido tinha muita necessidade de falar no telefone. As contas dele eram muito altas. Se eu fosse confrontá-lo, nós íamos ficar batendo de frente um com o outro. Eu precisei de orar para aprender com Deus como falar com meu marido, mas principalmente orar para confiar em Deus, que apesar daquelas contas estarem vindo muito mais altas do que eu desejava, aquilo não dependia apenas de mim, aquilo dependia de Deus tratar com o meu marido. Então, nós vamos encontrar todas essas questões quando estamos ajustando finanças. Ajustar finanças é ajustar as nossas emoções, é ajustar os nossos pensamentos, mas é também aprender a respeitar o nosso cônjuge, respeitar os nossos filhos. E algumas vezes é necessário dizer não para nós, dizer não para o nosso cônjuge e dizer não para os nossos filhos. Mas até aprender com Deus como dizer esse não é muito importante e faz parte do nosso crescimento. E para você que está pronto a passar para a próxima etapa, eu quero que você se comprometa aí nos comentários declarando: como CEO financeira do Reino de Deus, me comprometo a encontrar o ponto de suficiência da minha família. Vou repetir: como CEO financeiro do Reino de Deus, comprometo-me a encontrar o ponto de suficiência da minha família. Todos vocês que desejam encontrar esse ponto de suficiência, que acha complicado fazer sozinho, que gostaria de entrar para um grupo de oração, para uma mentoria, para lhe ajudar nesse ajuste pelos próximos 3 meses, estarei compartilhando com você um link para você preencher a sua inscrição. Nós vamos iniciar, sim, um grupo de mentoria para ajudar cada um de vocês a colocar a sua vida financeira em ordem. Você que já entendeu que o dízimo pertence ao Senhor, você que quer fechar o ciclo das suas despesas pessoais, que quer entender quanto é suficiente para você e para sua família, que quer ser usado por Deus para que Deus confie a você mais e mais das riquezas do reino. Preencha os seus dados na ficha de inscrição, que nós já vamos começar a partir da próxima semana a nossa mentoria com encontros uma vez por semana através do Meeting. E agora eu te convido a, junto comigo, orar para Deus falar com esse ensinamento no nosso coração. Senhor, é uma mudança de paradigma que o Senhor tem trazido para nós. O teu ensino, ele mexe com a nossa estrutura de vida, mexe com conceitos antigos, mexe com a nossa velha forma de manusear o dinheiro, de pensar a respeito do dinheiro.
Nós estamos aqui porque nós queremos escrever uma nova história, nós queremos viver uma nova história, nós queremos fazer com que a nossa família viva uma nova história. Nós precisamos que o Teu Espírito nos lidere, que o Teu Espírito nos guie, que o Teu Espírito nos instrua, que o Teu Espírito nos ajude a Te obedecer. Nem para Te obedecer nós somos capazes de fazer se estivermos sozinhos. É o Teu Espírito que nos dá a graça, que nos dá o favor para seguirmos as orientações que o Senhor deixa para nós na Tua palavra. Queremos que a nossa vida financeira seja uma vida equilibrada, seja uma vida na qual nós sabemos exatamente quanto nós precisamos para a saúde, para a alimentação, para a diversão, para a educação, para transporte, para vestimenta, para moradia, para todas as áreas da nossa família, que é importante. Nós queremos viver o sobrenatural de Deus nessas áreas. Nós queremos viver a abundância, a ampla suficiência de Deus nessas áreas. Mas nós precisamos estar organizadas. Nós estamos compreendendo isso. As nossas finanças precisam estar organizadas. Nós precisamos ser fiéis na administração dos bens, do dinheiro e da riqueza, de tudo aquilo que o Senhor faz chegar nas nossas mãos, para compreendermos o que o Senhor faz chegar para a nossa vida e aquilo que o Senhor vai fazer chegar para que nós possamos ser instrumentos da Tua justiça aqui na terra. Nós estamos prontas para a próxima etapa. Por favor, que essa mentoria seja uma bênção, que as pessoas realmente sejam comprometidas com o Senhor em primeiro lugar, com as suas vidas, com as suas famílias em segundo lugar, e sejam comprometidas a aprender mais e mais para fazer com que o reino de Deus se expanda. Deus, todo aquele que está compromissado a buscar o reino de Deus e a sua justiça, viverá o que há de melhor nessa terra. Que o Senhor possa trazer a prática, a realidade para as nossas vidas. Que em espírito e em verdade nós estejamos nos analisando pelos próximos 3 meses para sermos aprovadas para a Tua generosidade. Queremos crescer, queremos evoluir, queremos ver tudo em nós ser aprimorado para a honra e glória do Teu reino, do Teu nome, de Jesus, que é o nosso general maravilhoso de guerra, que nós amamos profundamente. Seja abençoado, seja bendito, seja forte, seja firme, prossiga, em nome de Jesus. Deixe o seu legal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber os avisos das próximas notificações. O link da mentoria vai estar na descrição do vídeo. Aguardo todos vocês na mentoria.